Bom, boa tarde a todas e todos. Sou o professor Alexandro Bilar, atual coordenador do curso de bacharelado em administração da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E hoje temos o segundo dia da nossa semana de pedagógica, semestre 2020.2. Nós estamos ainda aqui na Rural no semestre letivo 2020, no ano letivo 2020, semestre 20.2, que terá início agora em agosto, 30 de agosto, por conta do cenário de pandemia. Queremos agradecer desde já ao nosso convidado, o professor Ademir Macedo Nascimento, ele que atualmente faz parte do corpo docente da Universidade de Pernambuco, doutor em administração pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em gestão da tecnologia e inovação pela Universidade Federal de Sergipe, onde ele também fez a sua graduação em administração. Qualquer coisa, o senhor me corrija, professor. Atualmente coordenador do mestrado em gestão do desenvolvimento local sustentável, que é um mestrado na área de administração, do qual fiz parte, o prazer de fazer parte há mais ou menos uma década. O tempo passa rápido, né? E nós temos aqui, nesse evento, participação de docentes e discentes do curso, e vamos tratar, em especial, do tema reflexões sobre o ensino nos formatos remoto e híbrido durante e pós-pandemia. Essa é a discussão temática que teremos. Eu contarei aqui com auxílio. Todos fiquem à vontade para fazer suas colocações. Temos aqui o Cristóvão, representante aí dos discentes, que está nos ajudando, porque essa atividade é vinculada a um projeto de ensino, do qual eu e o professor Leonardo Rodrigues Ferreira, que também está presente aqui, que eu estou vendo, coordenamos, né? É coordenado por nós, chama-se Projeto de Ensino Desenvolvendo Competências Gerenciais, que está na sua segunda edição, e que ele faz com que os alunos participem. O Cristóvão me ajudou na organização e vai me ajudar durante o evento, assim como ontem o Rodrigo, brilhantemente, nos ajudou também. Né? A forma dos meninos participarem efetivamente dessa atividade tão importante. Sempre importante a gente estar discutindo essa parte pedagógica, a gente está debatendo com profissionais de outras instituições, e é por isso que a gente chamou o professor Ademir hoje para conversar conosco. Ele tem a realidade específica dele lá na UPE e vai compartilhar o que esse cenário de pandemia, né, trouxe de ensinamento, que está sendo um momento em que todos nós estamos evoluindo, na medida do possível, fazendo o possível. Né? Estamos diante de um desafio grande, mas que nos leva a nos superar e a buscar caminhos para promover, né, o crescimento, o desenvolvimento, né, de todos nós. Né? Bom, o professor Ademir fica à vontade para falar sobre a temática escolhida. Ontem nós tivemos os professores Valesca e Daniel. Essas palestras, tanto do dia de ontem quanto do dia de hoje, estão sendo gravadas e posteriormente eu disponibilizarei o link para quem quiser assistir. O professor Ademir, fique à vontade, muito bem-vindo e estamos ansiosos aí para ouvi-lo. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado aí ao Alexandre pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui discutindo com colegas, né, trocando algumas experiências. Eu não fiz uma apresentação, preferi colocar aqui alguns tópicos para poder conversar com vocês, até porque eu acho que isso é ainda uma troca de experiências, né, ainda um sentimento do que é que vem dando certo, do que é que a gente precisa aprimorar, e do que é que talvez a gente possa, num cenário pós-pandemia, continuar adotando, o que é que foi interessante, o que é que trouxe benefício aí para a gente. Primeiramente, só para me apresentar, né, o professor Alexandre já falou um pouco de mim, eu sou de Aracaju, e aí para quem não conhece, a Orla de Aracaju é uma das orlas mais bonitas aqui do Nordeste,
então vale a pena visitar Aracaju aí quando tiver um tempinho. E eu vim aqui para Pernambuco em 2013. Então, hoje faz exatamente 8 anos que eu estou aqui como professor na Universidade de Pernambuco. E eu leciono na graduação, lá em Palmares, na zona da Mata Sul, e também no mestrado aqui em Recife, na FECAP. E aí eu consegui ver nos dois cantos, né, como é que foi que a gente tentou adaptar, o que é que foi, deu certo, o que é que foi que a gente precisou ajustar, o que é que eu acho agora, depois desse quase um ano e meio aí de pandemia e um pouquinho mais de um ano, de que a gente efetivamente começou a executar um plano aí com um período letivo suplementar, depois os períodos regulares ali, para a gente poder lidar com isso, né? Aprender a conviver com essa situação. E eu acho que é importante fazer uma discussão agora, porque é bem diferente do que a gente conversar sobre isso ano passado. Porque ano passado a gente estava se adaptando a tudo ao mesmo tempo, né? Se a gente estivesse falando só do ensino remoto no curso de administração, já era um problema grande para poder se lidar. Mas todo mundo aí estava lidando com ensino remoto, estava lidando com trabalho remoto, estágio remoto, quem tem menino pequeno em casa, escola, né? Agora no computador ou alguma coisa nesse sentido, aquela dificuldade de comprar uma série de coisas. Então a gente acabou sendo sobrecarregado por várias coisas ao mesmo tempo para se adaptar, e aí, inevitavelmente, não tem como a gente ficar com um pouco de ranço, né, do processo, porque são várias e várias e várias coisas. É você aqui tentando dar aula, um menino pequeno ali tendo que assistir à escola, é outra pessoa que no trabalho numa reunião, uma série de coisas que vão acontecendo. Mas agora que a gente, digamos assim, assentou um pouco, né, os ânimos, a gente testou, fez um período de teste, já fez, já está indo para o final aí de um segundo período regular nesse formato remoto. Eu acho que a gente consegue fazer um balanço do que é que foi interessante, o que é que a gente pode talvez seguir para, se tudo der certo ano que vem, a gente voltar totalmente presencial. Será que a gente não pode aproveitar um pouco do que a gente fez até agora, né? A- e é o que me vem na cabeça logo de início, é que a gente sempre teve, querendo ou não, já há algum tempo, né, por legislação, 20% ali da carga horária da disciplina, a não ser que ela seja muito específica, mas no geral, 20% da carga da disciplina ela pode ser feita de forma remota, ou até um percentual um pouco maior nos cursos avaliados aí com nota 4 e 5 lá no CPC do MEC, né? É, e o que eu sentia é que antes a gente ou não usava, ou talvez não aproveitasse tão bem essa carga horária aí percentual nos cursos presenciais que a gente poderia estar fazendo em formato remoto. Uma coisa que eu gosto e que eu acho interessante a gente continuar adotando é a sala de aula. Assim, a gente tem o nosso Google Classroom e esse Google Classroom ajuda muito a gente a organizar o... Só um minutinho aqui. Só um minutinho, já volto. Bom, para quem está chegando agora, boa tarde. A gente está na fala aqui do professor Ademir. Ele teve que dar uma saidinha, acredito que teve alguma questão com a internet, mas ele está falando Pronto, já sobre. voltei. Já voltou, né? Pronto. Para Voltei. quem entrou agora, a gente está tratando, professor, eu acho que teve umas 3 ou 4 pessoas que entraram, só para eles terem ciência, né? A gente está falando especificamente com a fala do professor Ademir sobre reflexões sobre o ensino nos formatos remoto e híbrido antes e pós-pandemia. Né? Ele já tinha feito a iniciada a fala e agora ele dá continuidade. Fica à vontade, professor.
teve alguma oscilaçãozinha na internet dele. Vamos aguardar, porque são questões típicas, né, do modelo. Desde já agradeço aí a todos os professores presentes, aos colegas, tem pessoas de fora também participando. E estamos aí aguardando um pouquinho enquanto o professor se ajusta lá na internet dele, para a gente continuar. Lembrando que depois eu disponibilizarei o link das palestras de ontem. Os professores Daniel Martins e Valesca Cambuim. Por sinal, muito boas palestras. Acho que ele está voltando aqui. E eu liguei o projeto para garantir, para não ficar caindo. Pronto, fica à vontade, professor. Então, pessoal, só retomando, né? Então, eu estava falando aqui de algumas questões que a gente pode continuar adotando no futuro, né, nesse pós-pandemia, de coisas que são interessantes aqui do ensino remoto. E uma das coisas que eu particularmente acho que ajudou muito, ou pelo menos me ajuda muito a organizar a disciplina, é a sala virtual. Porque é uma sala onde eu consigo ali rapidamente colocar todo o meu material, colocar o plano da disciplina, e aquela sala meio que substitui a Xerox, digamos assim, né? Quando a gente deixava ali as apostilas, uma cópia de algum material, enfim. O pessoal ia lá, tirava Xerox para poder comparecer na próxima aula, e numa sala virtual tu tem ali relativa facilidade para que todo mundo possa acessar a qualquer momento esse material, e você pode, inclusive, atualizar. Uma outra coisa, ainda falando do material da sala virtual, é que eu percebo que a gente consegue ter uma certa interação, dependendo se você configura ali a sala para que o aluno possa postar alguma coisa, de trazer materiais interessantes, de trazer notícias interessantes, algum vídeo de YouTube, trazer esses novos formatos, né, que não são só o material escrito, são alguns materiais complementares que são bem bacanas. Existe muita coisa hoje na internet, eu acho que o difícil não é achar material sobre determinado assunto, mas é você conseguir ali garimpar para achar alguma coisa interessante, mas tem muito vídeo interessante, se a gente pode explorar plataformas como YouTube e outras parecidas, podcasts bem interessantes. Então, para mim, essa questão da sala virtual, eu planejo, quando eu voltar no presencial, manter. Mais que a disciplina seja ali toda presencial, eu acho que ter uma sala virtual é algo interessante. Um outro ponto que eu acho, e aí é mais nas disciplinas que eu costumo lecionar, onde eu faço mais trabalhos do que provas efetivamente. Eu sei que nem sempre esse modelo vai se encaixar ali a depender da disciplina, né? Mas o envio de trabalhos, assim, por meio dessa plataforma, facilita bastante. Eu acredito que vocês também tenham usado aí o Google Classroom, alguma coisa nesse sentido. Mas ele é muito legal porque ele linka com tudo que é do Google, né? Então, se tu quiser fazer, por exemplo, um trabalho no Word, se você cria um Word no próprio Google, se quiser, consegue compartilhar com outras pessoas e enviar por ali. E aí, para o professor, assim, eu acho bem mais interessante eu entrar lá, ver quais são os que estão enviados, do que eu ficar voltando com aqueles calhamaços ali de papel para casa, para pegar a caneta e ficar corrigindo. É uma coisa que facilita também. E eu acredito que também facilite para os alunos. E aí eu acho que os alunos podem falar aqui depois, né? Estão bem mais acostumados à tecnologia do que talvez os professores tivessem antigamente. Uma coisa que me chamava a atenção é que dificilmente algum aluno copiava a coisa que eu botava no quadro. Então, na hora que eu dizia, pessoal, posso apagar, o pessoal tirava uma foto, jogava no grupo de WhatsApp deles e
estava resolvido, né? Ninguém precisava todo mundo ficar transcrevendo, eles conseguiam capturar e compartilhar informação muito rápido. E eu acho que vai muito nessa linha de coisas que a gente pode aproveitar desse período remoto e poder levar para o presencial. Além da sala virtual, eu acho que também tem algumas coisas que a gente pode facilitar em determinados momentos. Por exemplo, sabendo que a gente tem essa carga horária aqui de 20% de aulas que podem ser à distância, eu acho que um uso um pouquinho mais estratégico disso pode ser interessante em determinados momentos. E aí eu dou dois exemplos aqui que afetam diretamente aqui em Recife. O primeiro é que nessa fase agora do inverno, infelizmente, a gente tem chuvas que são muito complicadas aqui em Recife e que praticamente inviabilizam o trajeto de alunos, de professores para poderem chegar na universidade em determinados dias. E tem ainda impactos ainda piores, né, como alguns morros que causam deslizamento. É uma situação muito complicada que a gente tem em Recife, geralmente nessa época do meio do ano. E aí, naturalmente, a gestão central ela fica esperando para ver a que ponto aquilo vai chegar, para ver se aquilo vai ou não necessitar de não ter uma aula naquele dia, alguma coisa nesse sentido. Só que, infelizmente, às vezes essa mensagem chega muito tarde. Por exemplo, um aluno que mora mais distante, ele já está ali no meio do ônibus, a caminho da universidade, e não raras vezes, nessa época de chuva, a gente encontra alguém que chegou na universidade quando chegou meia hora antes, tinha saído uma nota que não ia poder ter aula, e ele tem que enfrentar aí mais um engarrafamento, ruas alagadas, e às vezes 3, 4 horas para chegar de volta em casa. Então, talvez um uso dentro desse limite do que a gente tem para esses momentos específicos pode ser interessante. Um segundo exemplo que é interessante também, e aí é um caso muito particular aqui da FECAP na UPE, é que a FECAP ela fica em frente ao estádio do esporte. Então, dia de jogo do esporte, quando cai dia de semana, é sempre muito complicado para você chegar, para você sair. Geralmente as ruas ali ficam bem lotadas, são fechadas. É um transtorno muito grande nesses dias específicos. Só que aí também fica complicado para a gestão dizer, olha, a gente não vai ter aula todo dia que tiver jogo, né? E aí ficar ditando o calendário de acordo com o campeonato pernambucano, campeonato da Copa do Brasil e por aí vai. E aí, mas, havendo essa possibilidade desses 20%, por que não a gente não poder fazer justamente também esse uso estratégico de aulas aqui nesse formato, nesse dia, ao invés de mandar todos os alunos para lá, todos os professores, e ter todo esse inconveniente nessas datas, a gente poderia usar isso aí de maneira razoável, atendendo isso. Então, me parece uma coisa interessante para se usar mais para frente. Não era alguma coisa muito usada, por mais que Google Meet já existia há um tempo, Zoom já existia há um tempo, Skype, por aí vai. A gente sempre ficava um pouco discutindo sobre isso, mas a gente tinha muito receio de usar, né, esse tipo de ferramenta e todo mundo se acostumar, todo mundo organizar, ter acesso ao computador, ter acesso à internet, ter um lugar em casa onde você possa, de fato, assistir às aulas com relativa tranquilidade ou lecionar. E muitas vezes eu estava aqui dando aula, um vizinho começava a fazer uma reforma, né? Começava a ligar a furadeira ali e a gente tinha que ter esse jogo de cintura. Mas é uma coisa que a gente aprendeu e agora que fez, querendo ou não, esse experimento em larga escala com todo mundo, eu acho, a minha impressão é que a gente perdeu um pouco o medo, a gente se acostumou mais para poder resgatar ou utilizar determinadas coisas em alguns momentos. Uma coisa que ajudou também muito a gente aqui no mestrado, e eu acredito que para vocês possa ser interessante para eventos como a gente está tendo agora, para bancas de TCC, é
usar isso daqui. A gente tem restrições aí grandes, né, nos últimos anos de orçamento, quando quer ter alguma banca para trazer alguém de fora, né, trazer um professor que ele é de Fortaleza, um professor que ele é ou mesmo aqui de Alagoas, que é de São Paulo, até que é de fora, como o professor, por exemplo, Zé Luiz, tem um contato muito grande com professores no México. Então, ele tem esse caminho muito bom, só que envolve um custo alto trazer o professor para vir para uma banca ou para poder fazer uma palestra. Só que como a pandemia ela foi a nível global, não foi uma coisa só de Brasil, o pessoal lá fora também se acostumou mais a fazer esse tipo de coisa. Então a gente consegue, de maneira, eu acho que um pouco mais fácil, certamente mais barata e até um pouco mais fácil, fazer eventos com pessoas que estão em vários locais diferentes mais facilmente, ou convidar para uma banca. Você tem uma banca de TCC que quer trazer alguém ali de fora, é muito mais fácil. Eu acho que pode ser uma dificuldade para vocês em Serra Talhada quando vocês querem, por exemplo, trazer um professor de Recife para uma banca, como a gente tem aqui em Palmares. Palmares é 120 quilômetros de Recife, um pouquinho mais perto do que Serra, né, de Recife, mas mesmo assim, para montar uma banca, chamar um professor, tem todo um planejamento, toda uma logística, se a banca for presencial. Mas agora, tendo essa facilidade e as pessoas, no geral, estando mais acostumadas a fazer isso, a gente consegue fazer bancas com relativa facilidade. E tem professores que eles, inclusive, preferem. Eu tive um caso, quando eu estava no doutorado, ainda em 2018, tinha um professor que ele era da Federal Tecnológica do Paraná. E ele foi convidado, estava na FPE na época, a FPE entrou em contato com ele para comprar passagem, para passar diárias, etc. Ele disse, não, eu não quero ir, eu quero participar se for virtualmente, posso? Ele disse, não, professor, a gente tem aqui recurso, a gente pode chamar você, pode comprar passagem, você pode vir aqui para Recife. Ele, não, eu não quero, porque ele está em Curitiba, não tem um voo direto para Recife, ou pelo menos não tinha na época. E ele tinha que ir para São Paulo, e ele toma um chá de cadeira ali em São Paulo, pega outro voo para Recife, e aí participa da banca 3 horas, digamos 3, 4 horas, uma banca de doutorado, e aí depois ele volta tudo isso. Ele disse, olha, eu perco aqui 2 dias de trabalho para estar numa banca. Se eu faço isso no Skype, foi Skype que a gente usou na época, né? Se eu faço isso no Skype, eu estou aqui no meu escritório, na faculdade, ligo, participo às 4 horas, dou as contribuições e consigo voltar aqui para os meus afazeres. Se tiver que ser presencial, eu não vou poder participar. Então veja que a gente já tinha, querendo ou não, algumas demandas ali reprimidas, que se a gente tivesse um pouquinho mais acostumado a usar a tecnologia, a gente conseguiria mais facilmente aí fazer essas conexões. Então, eu sei que por um lado, às vezes dá certa agonia, né? Você está só aqui em casa, olhando para uma tela de um computador, somente quem gosta de contato, né? Gosta de gente, gosta de conversar com o pessoal, chegar na sala dos professores, conversar com alunos, e de fato tem suas limitações, mas de uma forma geral isso também facilita conexões de quem não está ali muito próximo, de quem não está ali naquela cidade, ou às vezes está numa cidade, mas é uma loucura que nem Recife, né? Que qualquer coisa é 1 hora, 2 horas para poder chegar num canto, resolver alguma coisa. E aí são outras questões que a gente pode abordar. Ainda. Opa, fique à vontade aí, se não quiser falar. Nossa, depois eu acho que o Cristóvão nos ouve, né, Cristóvão? Você desse a sua visão aí de aluno, né? Acho interessante sobre aí esse período aí de pandemia, que você dissesse aí um olhar do aluno aí, o que é que você está concordando aí com o que o professor está dizendo? Você acha que para você, quais foram aí os desafios que você tem enfrentado nesse período? Boa tarde. Ô, Vilar, no momento, a maior dificuldade que eu enfrentei foi porque a pessoa se desleixa muito e esquece da responsabilidade, não tendo a aula presencial. E tendo a aula presencial, você sempre está lá em contato e você se lembra de tudo que tem que ser feito. É só essa a dificuldade, mas só que
facilita muita coisa, né? Você não se deslocar, que nem eu moro aqui na Paraíba, em Manaíra, a gente perde em torno de 2 horas e meia só de viagem, para ir e para vir, no caso. A gente ganha esse tempo, né? Para fazer outras coisas, que antes era só na viagem. Mas eu acredito que tem que aproveitar o que a pandemia nos ensinou através do ensino remoto e continuar posteriormente. Ah, legal. E aí, mais algum aluno quer colocar aí alguma experiência dessa pandemia? Como é que foi? O que é que tem de dificuldade? Fique à vontade para discordar. Não, não, Ademir, eu não acho que é por esse caminho, eu acho que é por outra questão. O que é que vocês acharam aí desse período aí de ensino remoto? Aluno ou professor também, né? Pode ficar à vontade aí, os docentes Claro, também, todos os participantes. Eu gostaria de fazer uma consideração, professor Bilar e o professor Ademir. Aqui é o professor Valber Batista. Eu tive, eu acredito que outros colegas meus, até mesmo o senhor e outros colegas seus também, da UPE, eu sou filho da casa da UPE, viu? Eu fiz FECAP. que ótimo. Concluí em 1989. Então, sou de Que uma ótimo. época que certamente você ainda jogava bola, creio eu, né? na rua. E a FECAP, ela não é o que é hoje, né? Hoje tem até um curso de direito lá também. Na minha época não tinha isso. Bom, mas o que é que eu percebi, inclusive, em relação aos alunos, né? Nem todos os alunos moram na cidade. Nem todos os alunos têm a facilidade de uma boa internet, né, de recursos. Então, essa foi uma das dificuldades que eu acredito que outros colegas meus, e até mesmo seus também, já que você também não mora na cidade, na capital, né? Você mora numa cidade mais afastada. Alguns alunos aqui moram em sítios, moram em fazendas. Então, isso dificulta muito, principalmente com relação a uma estabilidade da própria internet. Mesmo que tenha internet, a internet pode ser um dificultador, entende? Então, até mesmo para a realização de alguma atividade, seja ela de prova, seja ela de um seminário, seja de alguma coisa, e isso prejudicou alguns alunos, né? Então, a universidade, mesmo que se ela tivesse a condição de fornecer de um modo mais abrangente uma internet, que isso também ficaria um custo muito alto, então, no mínimo que pôde fazer foi dar algumas condições para os alunos. Os professores, eu nem digo tanto porque a maioria dos professores mora na cidade onde a internet pode ser muito mais viável. Então, professor, eu estou vendo aqui mais pelo lado das dificuldades que muitos alunos tiveram, que alguns nem comentam isso, né? Mas nós sabemos que você tem, digamos, 30 alunos e só aparecem 19, 18. E os outros? Bom, certamente alguns problemas de internet podem estar fazendo com que eles não estejam presentes, né? Então, isso aqui também a gente não vai conjecturar por que não estão aparecendo, mas certamente a internet foi digamos assim, um vilão para que eles não pudessem assistir com melhor frequência, com melhor assiduidade, alguma particularidade mais pontual, digamos assim. Obrigado. Sim, professor Valber, com certeza, assim, esse problema de internet, e aí a gente tem que lembrar, assim, tanto aqui na UPE quanto na rural, a gente tem que lembrar que a gente está numa universidade pública, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, como você bem colocou, com os alunos de diversos perfis, né? E aí eu acrescentaria ainda, né? Na verdade, eu acho que tem que ter internet, um aparelho adequado para acessar e um local adequado para você poder acompanhar as aulas, né? Seria o cenário ideal ali para que durante esse período remoto os alunos conseguissem otimizar essa questão.
Aqui na UPE, eu acredito que talvez na Rural, na UFPE também tenha acontecido, existia um edital, infelizmente ele não resolvia os três, ele foi um edital mais para um chip ali de internet, onde a gente conseguia, para alunos que tivessem dificuldade financeira, você ofertar. Mas como você bem colocou, às vezes não é nem só você ter a internet, né? Você está num lugar que tenha um sinal adequado para poder chegar nessa questão. E, além disso, ter esse aparelho, né? Eu sei que talvez seja uma questão minha, porque eu não sou assim tão novo como os alunos que a gente tem, mas eu não gosto muito do celular. Eu não acho que o celular, às vezes, ele é tão interessante para estudar. Eu ainda sou mais acostumado de estudar no computador. Aí, na minha visão, pode ser que eu esteja enviesando para o que eu gosto, né? Mas na minha visão, acho que nem sempre é interessante você estar ali estudando, fazendo as coisas por celular. E em terceira, você tem um local adequado, né? Eu já tive também casos que eu estava dando aula para um aluno e o aluno disse, professor, eu não posso ligar o microfone aqui não, que eu tenho mais 3 irmãos e etc. E tá alguém assistindo TV e a casa aqui é pequena e eu estou aqui num canto. Então, mesmo tendo o computador e tendo a internet, não era ali talvez um ambiente adequado para ele conseguir se concentrar na aula, conseguir assistir. E aí, naturalmente, a gente tem que entender esses perfis aí para otimizar. E aí eu não quero aqui dizer que o remoto é a melhor forma, né? Até porque ela está sendo adotada de maneira temporária, enquanto a gente tem essa autorização aí por conta da pandemia, a gente deve em algum momento voltar, certamente, para o nosso tradicional. Mas, o Alexandre, Não, fica à vontade. É que eu não sei se você está visualizando as mensagens, acho que não, né? Por conta da sala, mas tem uma pergunta aqui da Fabiana, sim. que aí eu posso lhe reportar. Ela diz o seguinte, que com as aulas remotas eu percebi que aumentei minha prática de leitura. Ai, que coisa maravilhosa. Professor, qual a sua opinião sobre o ensino remoto? Se estimulou e ampliou o hábito de leitura? Pergunta se Eu, aumentou, né? eu acho, Fabiana, não sei se tu estás falando de leitura de uma forma geral, inclusive a leitura de, assim, romances, livros de forma geral, ou a leitura só de coisas de faculdade. Se puder depois colocar ali no chat ou falar. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o que o Cristóvão colocou aqui, que, querendo ou não, o remoto lhe dá mais tempo, lhe dá, entre aspas, mais liberdade, mas a gente precisa ter um autogerenciamento, né? Conseguir gerenciar o tempo, conseguir colocar metas para a gente mesmo, para a gente aproveitar esse tempo, senão a gente acaba ali um pouquinho perdido nessa liberdade que a gente não tem, né? Quando a gente chega na faculdade, a gente sabe que está ali, sabe que tal hora começa a aula, tal hora o professor Alessandro ali vai fazer a chamada, eu tenho que estar ali na aula, vai me fazer alguma pergunta ali na sala, e é isso meio que coloca você ali no modo de foco, digamos assim. E aí, quando você está em casa, você tem várias distrações, né? Você tem Netflix, você tem música, você tem cachorro para brincar, você tem uma série de coisas ali para fazer. E aí, uma das questões, e talvez a gente possa também trabalhar com nossos alunos no futuro, né? Essa questão dessa autogestão, né? Para que até quando eles terminem a faculdade e aí se organizem para conseguir um trabalho, se organizar para estudar para um concurso, isso aí é vital para que consiga atingir essas metas. E eu não sei dizer se dá para fazer essa relação assim de ensino remoto e aumentar a prática da leitura, assim, que ótimo que tu estás aumentando, mas o que eu acho que tendo essa autogestão, a gente consegue aproveitar esses ralos ali de tempo que a gente tem, né, de trânsito, de viagem de uma cidade que é um pouco distante da cidade onde está a faculdade. Aqui em Palmares também, assim, eu acredito que 20% dos alunos são da cidade de Palmares. O restante é de cidades vizinhas, até
do norte de Alagoas que vem aqui para o UPE. Então, tem sempre esse tempo aí de deslocamento, que aí no remoto você ganharia, mas assim, ele só vai ser um ganho se você estiver sabendo aproveitar melhor esse tempo, né? Senão se perde muito em data, se perde muito em algumas questões. Bom, ela complementou que era conteúdo mesmo da faculdade, né, que é da universidade, no nosso caso aqui, que aumentou a leitura, porque os professores mandam mais conteúdos, textos, e automaticamente eles têm que ler mais. Eu creio que isso também porque uma das instruções aqui da instituição é que, ao invés da clássica chamada, né, por frequência, isso seja feito através de atividades. Né? Necessariamente eles vão ter que ler aí os conteúdos para questão de responder essa atividade, e obviamente aí eles aumentam mesmo aí a carga de leitura, né, porque além de eles disporem desse maior tempo, eles também recebem mais conteúdo mesmo assim, os professores, etc. Mas eu queria ouvir também, enquanto o professor falava, eu escutei enquanto o Cristóvão falava, eu escutei uma vozinha ao fundo, Cristóvão, no seu ambiente aí, eu acho que é que você tem a dizer aí sobre o seu ambiente de estudo, sobre o seu local, como é que você está gerenciando aí? Não sei se foi impressão minha, mas eu escutei alguma vozinha aí. É meu menino. A minha mãe solta ele aqui na casa, ele vem parar onde eu tô. Tem 9 meses, aí tá engatinhando, aí fica fazendo bastante barulho também. Não, mas eu não estou reclamando, não, viu? Eu estou dizendo que isso é uma contingência que vocês estão gerindo, né? Ontem, nas falas dos professores, nós tivemos muitos exemplos, inclusive de docentes que têm filhos recentemente, né? A professora Suliane, que está aqui conosco também, tem 2 filhos pequenos, a professora, inclusive ela levantou a mão agora. Foi falar em menino, é impressionante, né? Mas vamos lá, professora, fica à vontade. Ô, Bilá, lembra o pessoal para preencher o formulário que está lá nos comentários? Pronto, você já lembrou. O professor Suliane pode falar. Olá, boa tarde. Estava aqui ouvindo o comentário do professor Bilar e me identifiquei bastante, porque aqui em casa é desse jeito, né? Eu e meu marido, a gente é professor e a gente tenta revezar o horário de trabalho, o local de trabalho, e agora esse revezamento está meio que impossível de acontecer durante o dia, porque ele está trabalhando 8 horas diárias já no local de trabalho, ele é funcionário do Estado, e aqui a gente tenta trabalhar da maneira como pode. Então, agora, no momento, eu estou com a câmera desligada, o microfone desligado, as meninas brincando aqui no chão, enquanto eu estou acompanhando a palestra do professor. Se não fosse assim, eu não conseguiria acompanhar, né? Então, assim, graças à internet, que hoje está boa, eu estou conseguindo acompanhar direito o debate, mas nem sempre é assim, e a gente realmente precisa trabalhar e agir com um pouco de calma e empatia, né? Porque nem todo mundo tem esse acesso bom e maravilhoso toda hora, nem todo mundo tem disponibilidade toda hora, né? Acontecem contingências dentro da nossa própria casa, e a pandemia veio para também ensinar essa lição a gente, né? É complexo. Coincidentemente, aqui eu acho que o professor Ademir, a internet dele oscilou, mas já voltou. Pronto, professor Estão. Pode falar, fica à vontade. Estava aqui escutando a professora Suiane e realmente essa empatia é muito importante, né? E eu acho que somente quando a gente tem alunos aí de diversos perfis, assim, tinha os professores que a gente ficava aqui discutindo ali, não, poxa, porque eu tô aqui e o pessoal não liga a câmera, que falta de respeito, não liga. Alguns não ligam realmente porque são um pouco mais tímidos e etc, mas a gente tem várias situações ali, né? Não liga porque a internet também não tem uma qualidade tão boa, não liga porque tá ali que nem o Cristóvão, né, com o menino no braço ali, tomando conta, por várias razões.
E é importante demais que a gente tenha essa empatia aí com os alunos, a empatia com todo mundo que está no processo, né? A gente está literalmente agora conhecendo a casa, talvez mais do que nunca conhecendo a vida de cada um, as dificuldades de cada um. E isso é muito interessante. Mas fiquem à vontade aí, mais perguntas, o que é que vocês colocam aí de Deixa eu experiência? fazer só um adendo aqui, professor, que é a Universidade Federal de Pernambuco, ela também dispõe de um programa, né, para auxílio emergencial de inclusão digital. Há editais que foram lançados e que se dispõe aí a auxiliar os alunos a adquirirem mesmo os equipamentos eletrônicos, né? Eles recebem aí uma quantia, depois eles têm que prestar conta, não todos, né, mas há algumas bolsas dentro das possibilidades, e aí eles podem, teve essa questão do chip também aqui, depois teve a aquisição mesmo do aparelho, né, que eles puderam adquirir aí através desse auxílio emergencial de inclusão digital, que é encabeçado aqui pela Progest, que é a Pró-Reitoria de Gestão Estudantil e Inclusão. Por sinal, um detalhe bem especial é essa palavra inclusão, né, nesse cenário, porque é justamente isso que você está falando, né, como o professor Valber também mencionou. Muitos alunos têm seríssimas dificuldades de estar incluídos mesmo nesse contexto. Aqui nós atendemos alunos, só para você se situar, de alguns estados, né, nós estamos aqui no coração de Pernambuco, por assim dizer, e aqui perto tem a Paraíba, de onde fala aí o Cristóvão, né? Muitos alunos a gente recebe aqui da Paraíba e de muitos municípios aqui do Sertão. Também da Bahia, porque Paulo Afonso aqui não é tão longe, não, 100 e poucos quilômetros a gente já está lá. Também do Ceará, né? Temos alunos de Jupi, porque não é tão longe daqui do Ceará também, 100 quilômetros a gente já está no Ceará. E todo esse entorno, né, com várias realidades, e a gente tem muitos alunos da zona rural também, né, e esse foi um grande desafio, incluir todos e todas nesse processo, para que eles tenham aí condições de realizar seus sonhos, e até que a gente está tendo um relativo êxito, em especial a gente do curso de administração, que nós conseguimos, nesse período remoto, formar 50 alunos até agora, desde o ano passado até agora, né? A gente teve um período aí que era excepcional, os alunos faziam a opção de se ambientarem, né? Não era obrigatória a participação, mas recentemente tivemos a retomada mesmo, e agora nós estamos, na próxima semana, nas matrículas para o semestre 2020.2, aí obrigatório, onde eles vão ter que participar. E aí, como você falou, tivemos que nos reinventar e reaprender muitas práticas, né? Minha dog ali também está participando da palestra também. E aí, esse processo traz muito aprendizado, né, para todos nós, para a gente entender como é que funciona isso, e é uma situação que eu sempre friso aqui, não foi uma coisa planejada, foi uma questão que acometeu todo o mundo, né, esse cenário de pandemia, e nós tivemos que eu creio até que nós aqui da área de educação, de uma forma geral, a gente até conseguiu diminuir os impactos negativos através de uma série de ações. Uma delas é esse exemplo que você bem disse aí, né? A gente está podendo conversar aqui agora, e o material vai ficar gravado. Quem não tem a oportunidade por alguma razão, vai depois ter acesso, e a gente tem que ter essa empatia, como bem falou a professora Suiane mesmo, a gente se ajudando, né? Às vezes você está no meio de uma praia, cai, a fala de um ou outro continua. E isso acontece nas nossas aulas também. Às vezes o menino está fazendo uma apresentação, né, uma banca de TCC, a internet cai, e ele fica nervoso, mas faz parte de um processo, e a gente tem que entender que as realidades são muito distintas, né? Cada um tem especificidade, tem a sua casa. E uma coisa que os meninos vêm reclamando muito é de um espaço específico nas casas mesmo, para poder, né, fazer um ambiente de estudo, que muitos têm moradias singelas e tem outras pessoas morando com eles, às vezes crianças, e às vezes parentes e vizinhos, né, como você bem falou, com outra realidade, né, e nem todos têm tanta sensibilidade, e até mesmo quando tem,
acaba causando algum tipo de, né, de situação. Aqui em casa mesmo somos três, uma situação relativamente privilegiada, aqui em casa somos eu, minha esposa e minha filha, mas cada um está plugado, né, de um lado aí, minha esposa também é professora, então cada um está em um horizonte aí com o computador ligado, mas graças a Deus a gente tem uma condição diferente, eu entendo isso, né, e agradeço, porque nós temos uma condição de ter em casa 3 computadores, 2, 3 computadores. Não é a realidade de muitos nossos alunos. Muitas vezes eles só têm o celular mesmo e usam o celular mesmo para tudo, viu? É para aula, é para trabalhar, às vezes trabalham, né? Aqueles que já empreendem ou são funcionários de alguma empresa, enfim. É complicado. E quando aqui a gente fala do sertão, aí não estou querendo também vir com vitimismo, não, né? Mas é fato, aqui é um pouquinho mais difícil a questão de internet, a questão de acesso de uma forma de deslocamento, oportunidade de uma forma geral. Né? Por isso que o nosso desafio é hercúleo, mas altamente recompensador, né? Porque a gente está justamente dando condições para que as pessoas, aqui, essas 50 pessoas mesmo que se formaram nesse período de pandemia, é uma vitória gigantesca, né? Imagina 50 novos administradores de vários municípios que vão ter a condição de levar um pouco mais aí do desenvolvimento que a gestão traz, né, para as suas famílias, para os seus municípios, para as suas cidades, etc. É uma contribuição ímpar. Mais alguém, pessoal, tem alguma colaboração aqui para falar, conversar com o professor? Aproveitem a oportunidade que a gente criou aqui para ficarem à vontade, viu? Cristóvão e os meninos que estão participando. Eu estou vendo aqui que tem outras pessoas aqui que são até da parte administrativa da universidade, né, que eu vi aqui há pouco. Mas fiquem à vontade. Enquanto o pessoal esquenta aí para fazer alguma pergunta, só para pegar o gancho aí do que tu falou, né? Naturalmente, a pandemia não nos deu escolha do que é que a gente conseguiria ou não conseguiria fazer. E aí tudo que a gente fez foi uma resposta, né? Foi uma medida reativa à pandemia que a gente se viu ali em diversas situações. Só que agora, onde assim, graças a Deus, a gente está caminhando para um cenário um pouco mais estável, digamos assim, talvez agora a gente possa planejar algumas coisas interessantes, né? E aí, para o pessoal que é da administração, a gente tem aí a gente ainda vai ver se isso vai realmente se consolidar ou não, mas a gente tem aí uma perspectiva de trabalhos remotos ali em diversas instâncias e que para a área da administração, no geral, se encaixam bem, onde talvez a gente tenha que pensar justamente, olha, ter esse domínio, ter essa facilidade não só com a ferramenta, mas com métodos que a gente está fazendo de maneira remota, é alguma coisa que pode ser interessante, é alguma coisa que vocês podem estar aí vivenciando após a formação de vocês. Pelo menos aqui no Posto Digital, a gente tem algumas empresas que elas já estão abrindo vagas, que são vagas, algumas totalmente remotas, algumas majoritariamente com a carga horária remota, e aí o pessoal tem que lidar com essa nova situação, né? Teve gente que, inclusive, desistiu de ficar em Recife pegando o trânsito todo dia, se mudou para Gravatar, mas trabalha para uma empresa aqui em Recife, né? Tá nesse modelo remoto, ele consegue, digamos assim, ganhar qualidade de vida, onde ele não necessariamente precisa estar muito próximo ali de onde ele trabalha e consegue resolver muita coisa remota. Então, não só aqui, óbvio, a gente está discutindo sobre ensino, mas vocês vão sair aí para o mundo, né? Vocês vão empreender aí com essa questão aí de transformação digital, esses grandes players como Magazine Luiza, como esses aplicativos para quem atua aí na área de alimentação, Rappi, iFood, Uber Eats, ou gerais, né? Desde o Mercado Livre, enfim, vocês conseguem atuar e é alguma coisa interessante para você pensar até fora de limitações geográficas, né? Por que que você não pode ter alguma coisa ali e vender para todo o Brasil?
mandar lá para Manaus, mandar lá para Mato Grosso, mandar lá para São Paulo. Agora que você está numa rede e você dominando ali, questão, óbvio, logística, marketing digital, tudo que vocês aprendem aqui ao longo do curso, só que mediado aí por tecnologia. Então, são coisas que a gente pode e deve pensar para o futuro nesse novo contexto, né? Depois que todo mundo testou, alguns, obviamente, vão acabar voltando para boa parte para o tradicional, vou chamar assim, né? Pré-pandemia, mas em alguns cenários pode ser que isso seja interessante, pode ser que crie oportunidades sem necessariamente gerar esse deslocamento geográfico como a gente já está acostumado, né? Mas perguntem aí, fiquem à vontade. Pessoal, não esqueçam de preencher aí o formulário, né? Bem simples, só com nome e e-mail, para nome completo, né? Para posteriormente a gente fazer a emissão dos certificados, os quais serão encaminhados para os e-mails que vocês alimentarem lá no formulário. Tá? Bem, alguém mais tem questionamentos para o professor Ademir? Nós estamos aqui com quase às 5 horas da tarde, né, 15 horas, perdão, 17 horas. Estamos nos aproximando aí de uma hora de fala. Eu acho que está perto do que a gente tinha planejado, professor. Essa tarde é uma sexta-feira, né? O pessoal, agradeço aos que participaram até aqui, os que se dispuseram a compartilhar conosco nesse momento. Um agradecimento especial a você que se dispôs prontamente. E tem aqui em nós, né, uma parceria que a gente já firmou através de evento e tudo mais, que a gente, o curso aqui de administração, né, o AS, está à disposição de vocês da UPE, né, nós participamos, o professor Ademir e eu, de um grupo de pesquisa que é encabeçado pelo professor José Luiz, que também faz parte da UPE e do mestrado, que por sinal é um mestrado onde nós temos aqui muitos professores, eu, a professora Suiane e o professor Felipe Paulo, eles são oriundos do mestrado de gestão de desenvolvimento local sustentável, todos os professores, todos doutores, né? E é importante isso, que houve aí esse feedback aí para você, e qualquer um de nós está, obviamente, aí à disposição aí do mestrado, né, caso vocês necessitem, até por uma questão moral, de dar essa contrapartida. Viu, Suiane? Qualquer coisa aí que o professor Ademir precisar, nós somos obrigados, até por uma questão moral, de nos fazermos presentes em qualquer tipo de evento, palestra, enfim, de projeto que ele precise de nós, a gente está à disposição aqui. O professor Valber também acabou de se intimar também, porque ele afirmou que teve as suas origens acadêmicas lá na UPE, então ele também acabou de se listar, né, de entrar nessa fila. A Suiane levantou a mão. Fica à vontade, professora. Olá, na hora que eu ia falar, a bebê chorou ali, mas eu vou falar rapidamente. Professor Ademir, é um prazer conhecê-lo e me coloco à disposição para futuros trabalhos, novas palestras, eventos. É sempre bom a gente se reunir para conversar, né, sobre os passos que a gente tem dado e os passos que a gente pretende ou que a gente pode esperar aí um pouco para frente num contexto pós-pandemia. Obrigada. Tchau, tchau. Perfeito. Então, é excelente saber aí, Alexandra Suiane também, e falou Paulo, não foi? Então, é ótimo, a gente aqui na UPE também está de portas abertas para o que vocês precisarem, a gente puder ajudar, fazer alguma parceria. Eu estava até pensando, assim, estava nos planos de um cenário normal, em 2020, a gente tentar fazer um evento ali com os egressos do mestrado, mas aí a pandemia pegou todos os nossos planos e jogou para frente, né? Mas aí eu acho que a gente pode pensar no futuro aí, fazer, é muito legal saber o que é que vocês estão fazendo agora, que tipo de projeto vocês têm, se tem alguma forma que o mestrado aí pode ajudar vocês, contribuir, a gente está aqui para isso, facilitar aí esse caminho. Perfeito.
tem aqui a parceria firmada e assim que se quiser a gente está à disposição, né? Também aí fica a dica para os nossos discentes acompanharem aí o mestrado em Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável, caso queiram futuramente cursá-lo, né? Podem entrar no site da UPE, do mestrado. Inclusive, nós divulgamos aqui no blog o último edital. E funciona, né? Eu e a Suiane e o Felipe Paulo somos provas vivas de que é uma alternativa que funciona efetivamente, pelo menos no nosso caso, graças a Deus. Só Ademir, todas e todos que participaram desse momento, creio muito oportuno, né? Saímos daqui felizes e damos por encerrada aqui a nossa semana pedagógica. Lembrando aqui aos docentes que eu vou marcar uma reuniãozinha na próxima semana, de início de semestre. Eu estou num período de finalização da minha participação, minha contribuição enquanto coordenador. Estou saindo agora no dia 28, né? E depois disso aí a gestão vai ficar, inclusive, com o professor Luiz Cláudio e com a Suiane, que a Suiane vai ser a eventual substituta, né? Vai participar diretamente da coordenação. Então, Suiane, essa organização aí com os egressos, etc., a próxima você já fica contigo, né? E boa tarde a todas e todos, cuidem-se, lembrem-se de todas as medidas que continuam válidas, mesmo para os que tomaram vacina, né? Do distanciamento social, do uso de máscaras, de lavar as mãos, álcool em gel e tudo mais que for preciso até que esse cenário caótico algum dia se normalize com a graça de Deus. Um abraço a todas e todas e boa tarde. Boa tarde, até mais. Boa tarde, até mais. Boa tarde, tudo de bom.